Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental, Tiago e Nuno. Nuno, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Então, hoje, Um, um tema assaz complexo. Etologia. epá, isso é o quê? Boa pergunta. Eu acho que é uma ciência que a maior parte das pessoas nem sequer sabe qual é o seu objeto. Eu sempre tive a ideia que o objeto do estudo da etologia seria o comportamento animal. Mas há pouquinho, antes de começarmos, fui só confirmar num instantinho se o conceito seria mais amplo. Curiosamente, eu não sabia, mas o Dr. Google deu-me duas definições. Uma é, de facto, da ciência que estuda o comportamento social dos animais no seu habitat natural, e uma segunda definição, que é, eu vou ler como lá está escrito, estudo científico dos costumes e comportamentos humanos. Ou seja, ou a etologia tem dois grandes ramos, ou ah, se calhar esta segunda hipótese, esta segunda definição, deriva de uma coisa que é óbvia, mas que é comum nós, humanos, elaborarmos em erro, que é presumirmos que nós, humanos, não somos animais. Uhum. Na realidade, somos, não é? E, portanto, Até, até dizer que o outro é um animal é uma ofensa. é, é. Eh, já lá vamos, enfim, eu se calhar começaria por. É um defeitinho meu, mas acho que a psicanálise, então em Portugal, isto vai ao nível da obscenidade mesmo. Mas a psicanálise usa vezes demais a poesia como inspiração para pensar. E como tudo o que é demais, acaba por não funcionar, acaba por causar enviesamentos de pensamento, acaba por nos impedir de pensar de outra maneira que não seja aquela. Em minha opinião, a etologia devia ser uma das principais inspirações para o pensamento psicanalítico. E de Um, certa forma, num grau foi. Corrige-me se eu não estou enganado. Mas o etolo Konrad Lorenz foi um grande inspirador para os estudos da vinculação. Por exemplo, depois foram perpetuados para Mary Ainsworth, por o John Bowlby. sim, sim, Portanto, sim. os estudos da vinculação derivam muito da etologia. Sim, sim, mas repara, já numa psicanálise já bem crescidinha, o, Uhum, o apogeu, digamos, dos trabalhos do Konrad Lorenz e são do meados do século XX. exato. Eu estou aqui a centrar o Konrad Lorenz, serviu no exército alemão, porque ele era alemão, né? Na Segunda Guerra, creio que chegou a estar preso e depois foi libertado e pronto, e retomou a sua vida e o seu trabalho. Mas o que ele fazia era essencialmente observar o comportamento animal, e de uma forma muito engraçada. Olha, agora é uma martelada no genuíno sentido do termo, que há um livro dele que é muito agradável de se ler e é muito bonito, que é E o Homem Descobriu o Cão, Uhum. que é uma sequência enorme de notas de vinhetas dele, da interação dele com os cães que ele tinha na quinta e outros. Ahm, Claramente uma observação muito pertinente
da personalidade de diversos cães com quem ele interagiu e da forma como as pessoas estavam com este ou com aquele cão. Por exemplo, ele refere-se que a mulher dele, ele tinha cães de tipo lobeiro, pastor da Alsácia, pastor alemão, etc. A mulher dele tinha, se não me engano, era Chow Chow, que são os cães que têm um temperamento muito próprio, mais fechados, mais menos ligados ao outro, não é? Com um vínculo menos, não sei se será menos intenso, mas pelo menos exprimem menos, enquanto o pastor alemão é um cão que claramente exprime o seu vínculo, não é? Há imensas graças sobre como é que eu estou habituado a ouvir isto em inglês. Eles são clingy, pegam-se. Uma graça dizia que se tiver um pastor alemão, desengane-se porque nunca mais vai poder urinar sozinho. Uhum. Que vai ter sempre estar por perto. E o Desmond, né, o Conrad Lorenz, de facto faz uma descrição muito interessante do, dos diversos tipos de comportamento barra personalidade destes animais, podem ser pontos importantes de partida para reflexão sobre o comportamento humano. Ah, não sei dizer o nome da senhora, mas eu acho que ela foi discípula ou colaboradora da Mary Ainsworth. É assim que se diz o nome dela, não é? Mary Ainsworth, sim, qualquer coisa. Ainsworth, é isso. Um, foi uma colaboradora de John Bowlby, um, Uhum. em que foi uma das ideias do grupo de Bowlby foi a criação da Strange Situation. É uma situação standardizada à qual indivíduos, desde crianças pequenas até adultos, são sujeitos e observados, e as respostas do, da pessoa que faz cotação do comportamento tentam ser standardizadas para se ter uma leitura mensurável, não é exatamente mensurável, não, se, é, como é que se diz? Semi-quantitativa do comportamento. Já agora, para quem não sabe, eu vou tentar recuperar, não tenho absoluta certeza de toda a situação, mas o bebê, eu creio que isto não se aplica aos bebés muito pequenos. O bebê ou a criança entra no gabinete de consulta com o progenitor ou cuidador, Exato. estão na presença do terapeuta, é registada a forma como a criança reage à nova sala e à presença do terapeuta. Depois, ao fim de uns minutos, o progenitor sai da sala e a criança fica com o terapeuta, o estranho, e é observada a, Separação. Interação, a separação. reação à separação. E, posteriormente, ao fim de alguns minutos, o progenitor regressa à sala e é observada a resposta ao, ao observada e cotada, medida, a avaliação é Estudada. quantitativa, estudada, mas Uhum. com uma tentativa de um rigor, hum, tentando visar uma mensurabilidade, não é obviamente métrica, milimétrica, e depois no final é analisada também a resposta da criança ao regresso
do cuidador, do progenitor, não. E uma equipa de primatólogos lembrou-se de fazer exatamente a mesma coisa com os chimpanzés. Ou seja, entravam com o cuidador, o humano em quem eles tinham confiança, entravam numa sala onde estava um outro ser humano, que era o observador. O cuidador, ao fim de algum tempo, saía e depois voltava a entrar. E é muito engraçado porque até uma certa idade das crianças não há uma distinção muito marcada entre as respostas dos chimpanzés e a das crianças. E chamo aqui a atenção: o chimpanzé não entra com a mãe no, no, no gabinete, entra com um cuidador. Hã? Portanto, é um sucedâneo de mãe. Não é? Ah, depois temos que fazer todas estas reservas, mas em muitas áreas podem estudar-se paralelos entre o comportamento humano e o de outras espécies, sem particular, sem demérito. O que é isto? Estamos a medir o quê? Ahm, só mais um saltinho. Eu confesso que nunca mais consegui encontrar esse documentário que vi e que achei muito oportuno, feito por uma antropóloga, zoóloga. Eu sei que a líder do grupo era uma mulher, que conseguiu filmar, a equipa dela conseguiu filmar gorilas em ambiente natural. E filmou algo que é extremamente raro, é gorilas acoplarem. Os Hum. gorilas são extremamente tímidos, um, embora sejam enormes, tenham uma força colossal, são animais extremamente poderosos, mas são extremamente tímidos. Portanto, se nós entrarmos no território deles, o mais provável é que nunca os consigamos ver, porque eles fogem. Eles não são a ideia que havia antes da Diane Fossey. Diane Fossey foi a primeira etóloga, chamemos-lhe assim, observadora do comportamento dos gorilas em ambiente natural. Até então a ideia que se tinha era de férias, batiam no peito e estouravam com as grades das jaulas, pois pudera, estavam presos, não é? Há um filme com a Sigourney Weaver, não sei se estou em É, erro, que é, ela. é um filme para mim muito difícil de ver. Gorilas na Bruma. É um filme muito, para mim é chocante demais, pá, que incomoda como o caraças. Diane Fossey foi para o Congo observar gorilas pela primeira vez, porque não havia relatos do comportamento deles em ambiente natural. E acho que aqui é uma nota interessante, que é, até àquela altura, a observação dos gorilas era feita em cativeiro, em ambiente artificial, onde eles não eram aquilo que eles efetivamente são em ambiente natural, onde vivem com a família, onde têm ao seu dispor um menu constante e abundante. Eles são vegetarianos. Ah, aquele corpanzil todo alimenta-se com ervinhas. Ahm, e são particularmente pacíficos, calmos, têm poucas escaramuças entre eles. Também pudera, com 200 quilos, a maior parte daquilo é músculo e osso duro. Se tivessem muitas escaramuças, andavam sempre todos cheios de nódoas negras. Ah, mas são também mães e, sobretudo, pais extremamente pacatos, ah, pacientes com as crias. Pronto, a Diane Fossey observou tudo isto, descreveu, destruiu o mito do gorila
do King Kong, do gorila Agressivo. destrutivo, gorilas com os quais nós partilhamos 98 ponto não sei quantos por cento do património genético. Ou seja, traduzindo isto para português, aquilo que difere entre a minha genética e a de um gorila está numa curta porção de 2% do nosso património genético. Ou seja, para todos os efeitos, eu sou um gorila com um defeito de 2% no património genético. Pronto, e a Diane Fossey, no final da vida dela, tropeçou nos caçadores, no negócio que era a caça dos gorilas, e não só. Tanto os grandes primatas têm um problema muito mais grave pela frente do que a caça para troféus. Os gorilas eram caçados como troféu de caça. Portanto, alguns seres humanos, seres racionais, inteligentes, capazes de pensamento abstrato, isso tudo, caçavam gorilas para tirarem fotografias com os cadáveres e para lhes ficarem com as mãos e com a cabeça como troféus de caça. Sim, é macabro e é repugnante. Às vezes, quando vêm com aquela história de por ser a espécie humana, são seres capazes de um pensamento superior. Superior a quê? Uhum. Qualquer burro é capaz de algo mais sublime do que matar outra espécie para ficar com as mãos dela. Quer dizer, isto é óbvio. A mão, então, ficar com peças do outro tem um valor simbólico. Estamos a falar de atividade mental com simbolização. Mas se é para isso que serve ter simbolização, se é só para isso que servisse, se fosse só para isso que servisse ter simbolização, então se calhar é melhor não ter. Mas Bem, pronto, isso quase que se descreve em um pensamento de um serial killer, não é? Aquele que caça, é um predador e guarda troféus das suas presas. pois. Até, são grupos que funcionam segundo esse mesmo princípio. Eu não tenho dúvida que o que o serial killer faz é algo tão básico, tão psicótico, quanto, quanto esse comportamento predatório, que nem sequer é propriamente predação. Pois. Eh, Já agora, depois de falares aqui que nitidamente isto é uma paixão tua, como é que podemos. Estava aqui a pensar mais no âmbito da nossa missão, que é a saúde mental, e lembrei-me de uma coisa. Eh, Acho que é relativamente comum dizer-se que um mau indicador eh, de desenvolvimento infantil ou aquilo que se vê muito nos distúrbios de personalidade antissocial ou psicopatia é os maus tratos a animais. Portanto, confirma-se isto, portanto, porque é Sim, sim, é que um dos critérios. Aliás, a perturbação da personalidade tipo antissocial é a única cujos critérios podem começar a ser acumulados antes dos 18 anos. pois, Ou seja, enquanto todas as outras, nós só podemos afirmar um diagnóstico depois dos 18 anos, alegadamente quando a personalidade se encontra formada, os alicerces estão formados. No que diz respeito à perturbação antissocial, há comportamentos que nós podemos encontrar na história pregressa do indivíduo que constituem critérios de diagnóstico para, para um diagnóstico da perturbação de personalidade antissocial. e portanto este indivíduo precoce coloca em prática o seu sadismo
num ser vivo que potencialmente não tem capacidade para se defender. É por aí? Sim, eu acho que lá no fundo está, e mais uma vez pegando na minha paixão, nós somos mamíferos e o vínculo à mãe é crucial em Uhum. todos os mamíferos. E quem tiver dúvidas disto, tire tempo. Tire tempo para olhar para os nossos animais domésticos e a forma como, como cuidam das suas crias. Tire tempo para olhar para certas fêmeas de herbívoros que enfrentam carnívoros muito maiores do que elas para defender as crias. Não é? Portanto, os exemplos de vínculo entre a mãe e a cria, mãe, cria, ao contrário, já lá vamos, são mais do que muitos. As mães efetivamente ligam-se às suas crias de uma forma fortíssima, tornam-se diferentes daquilo que sempre foram. Da minha experiência, quantas mulheres inseguras e incapazes de marcar a sua posição, incapazes de ter voz, quando viram mães, viram leoas. Uhum. E usando um termo técnico, ai do filho de uma puta que alguma vez ponha em risco a sua cria. Elas atacam e com uma violência inesperada. Uma mulher que antes não tinha voz. E eu acho que isto nos está gravado na nossa genética para bem do bom desenvolvimento das nossas crias. Ora, um temazinho que me vem sempre à baila, com o sequestro das mães, com o sequestro dos progenitores que a nossa sociedade dita, estes miúdos desenvolvem-se como bestas, porque não têm o vínculo. O vínculo é-lhes quebrado, é-lhes sequestrado na mais tenra idade, e a Uhum. partir daí crescem como eu não sei qual foi o psicólogo, acho eu. Eu acho que ele era psicólogo. Fez o estudo com os macacos rezos, com a mãe de arame e a mãe de pelo. Isso. Já não me lembro Não me lembro o também. nome dele. O Não é, Spitz? não é o Skinner. Não foi o René Spitz, não, que isso foi do hospitalismo. Talvez. Não sei. Eu associava esse estudo aos que falámos anteriormente, que isso se inspiraram na etologia, mas não me lembro também. Eu vi um documentário há anos do resultado que deu, como é que ficaram os rezos, os macacos rezos, depois de acabar o estudo, portanto, eles em cria foram retirados à mãe, foram criadas por mães, por bonecos. Quando eles foram postos na gaiola junto com outros macacos rezos ditos normais, não foi um espetáculo nada bonito de se ver. Eles ficaram num canto assustados, como qualquer psicótico. Vive assustado num canto. Aquilo que domina a vida do psicótico é o medo dessa coisa que eles não compreendem. E saíam muitas vezes para atacar quando os outros se aproximavam demais. Pois, a desconfiança, a paranoia. Um, para isto, no fundo, se nós retirarmos a relação precoce, se nós retirarmos, quebrarmos o vínculo aos adultos da espécie, à mãe, neste caso, para começar, a consequência será muito parecida com isto. E serão seres que atacam tudo e todos. Atacam pequenos animais, como irão atacar depois os outros, os seus conspecíficos. Por falar em desafios de saúde mental, como esses que enunciaste, como a psicose, os animais muitas vezes também aparecem associados a terapias. Portanto, há terapias que são assistidas por animais. Sim, Uh, Estou-me a lembrar, por exemplo, dos cavalos, a terapia equestre, hipoterapia, sim. exatamente. Portanto, o que é Uma que. um bocadinho mais chique, mas com.
que é dos golfinhos, a utilização de golfinhos também, Sim. com algumas ressalvas éticas, porque os golfinhos utilizados, os golfinhos não são animais domésticos, os cavalos são, Uhum. Uhum. domesticados, não são domésticos, são domesticados. Certo. Ahm, e as condições que nós criamos para os golfinhos poderem estar em terapia assistida com golfinhos, pá, são de uma ética duvidosa para o bem-estar desses animais. Os golfinhos vivem em áreas de vários quilómetros de oceano, Claro. e viverem confinados, por muito bons que sejam os tanques, não é seguramente o melhor para eles. Por outro lado, o contacto com os seres humanos, com a nossa pele e provavelmente com as nossas excreções na água, pode estar associado a doenças para, para eles, golfinhos. Não nos podemos esquecer que eles não são peixes, são mamíferos como nós, respiram, respiram ar, afogam-se se não puderem vir à superfície, como nós, mas, digamos assim, eles vivem envolvidos por água por todos os lados, todas as mucosas, e isso torna-nos mais sensíveis Claro. às bactérias que nós veiculamos naturalmente, para nós não são problema. Mas também existem os cães de terapia assistida, hum, Isso é enfim, uma coisa que está em muito desenvolvimento, não só para a saúde mental, mas também para a saúde, por exemplo, diabetes, epilepsia, portanto, sim, 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 a sim. detecção Eles precoce, são, não é? eles são capazes de detectar uma crise epiléptica antes dela ocorrer e são capazes de detectar a cetoacidose dos diabéticos, portanto, a descompensação do diabético com açúcar, com glicemia mais alta, antes sequer do próprio diabético dar por isso, pelo cheiro. Se o diabético, quando o diabético chega a estado crítico, até os humanos são capazes de notar o cheiro à acetona que o diabético deita. Então, as pessoas têm um olfato normal, conseguem detectar esse cheiro. Um cão consegue, quando já só produz uma pequena quantidade de acetona, já chega, ele já topei, e não sei como é que se condiciona estes animais, como é que se ensina estes animais a tomarem ações para avisar a pessoa ou avisar terceiros. Sim, sim. Eh, enfim, só Uhum. uma larachazinha. Não é laracha. Eu creio que foi o Desmond Morris que escreveu isso, que algum do demérito que nós atribuímos aos animais das outras espécies está radicado na, no nosso sentimento de inferioridade. Nós, efetivamente, somos animais relativamente frágeis. Então, tendemos a desvalorizar as outras espécies porque, na realidade, nos sentimos atacados na nossa omnipotência por algumas das capacidades, como é que eu ia dizer, fálicas. Ou seja, basicamente, nós sentimos-nos inferiorizados em relação. Foi o Uhum. Dr. Morris, exatamente, em que ele refere. Nós sentimos inferiorizados falicamente, por exemplo, em relação aos gorilas, não é? E ele descreve quando não há motivo nenhum para isso, porque se é uma questão de tamanho de pénis, um ser humano normal tem um pénis maior do que um gorila. Eles são muito grandes, mas não têm um pénis muito grande. Mas isso é só no simbolismo humano sobre a virilidade dos gorilas, por exemplo. Mas nós atacamos claramente a virilidade dos cavalos, atacamos sobretudo a virilidade dos touros, Uhum.
Temos espetáculos na Europa civilizada, da qual todos nós nos devíamos orgulhar. Nós temos espetáculos de tortura de um touro e de um cavalo. As pessoas esquecem-se que, e é muito engraçado ver a convivência entre cavalos e bovinos no pasto. Eles convivem perfeitamente bem. Não se chegam uns para o pé dos outros e pronto. O touro não os chateia, o touro não vai correr atrás do cavalo. Porquê? O cavalo não vai para o pé dele. O cavalo facilmente, num instantinho, se põe a uma distância enorme do touro. Mas chegam para o pé deles e o pasto chega para todos, não há problema. Mas há uma espécie de primatas que faz um espetáculo de torturar um bovino coagido, porque ele não está no ambiente natural dele. E o primata pode fugir dali quando quiser, mas ele não. E vão lá para dentro e aquilo é um espetáculo. É divertido, é lindo. São estes os seres inteligentes? São estes os seres racionais? Olha, não resiste à laracha. No, no filme I, Robot, Sim. o, Já sei. o robô, cujo nome já não me lembro o nome dele, em dada altura, interagindo com o polícia, o polícia tinha uma reação muito negativa em relação aos robôs. Robofóbico. Era robofóbico. Robofóbico, exatamente. E em dada altura, para ofender o robô, diz-lhe: Mas tu não és capaz de compor uma sinfonia, tu não és capaz de pintar uma tela. E o robô responde-lhe no segundo: E tu és? Ou seja, nós temos esta ideia de que a nossa espécie constrói, põe satélites em órbita, constrói naves que estão nesta altura na iminência de sair do sistema solar, coisas magníficas. Não, não é a nossa espécie. É para aí um grupinho que corresponde, se calhar, a 1 em 1000 na nossa espécie, há 1 milésimo dos indivíduos da nossa espécie que são capazes de compreender os cálculos associados ao envio de um satélite para a órbita, de um satélite para fora do sistema solar. Os outros 99,99% não são capazes de perceber esses cálculos. Ponto final. E no meio desses 99,99% está uns que fazem de torturar um herbívoro um espetáculo e chamam-lhe cultura. Bem, isso será o tema para desenvolver. Uhum, O que é inteligência? uhum. Bem, marteladas. Olha, iRobot, por causa dessa cena engraçada, além de outras, o filme é engraçado, mas essa cena achei deliciosa para mim, pelo menos foi reveladora. Quer dizer, nós temos esta ideia ah, a humanidade é capaz de construir pontes e criar antibióticos. A maior parte dos seres humanos nem sequer percebe a diferença entre uma pulga e uma bactéria. Quer dizer, agora, com a pandemia, a quantidade de parvoíces que foram ditas a propósito de vírus, há todo um livro de anedotas. Uhum. Epá, e arrisco. Quando há uns tempos atrás um eminente político da nossa parte, da nossa praça, dizia, pletórico, colérico, que foi durante o governo do professor Passos Coelho que a legionela foi proibida em Portugal. E a outra pessoa que estava na entrevista disse: Sr. doutor, mas a legionela é uma bactéria. Sim, sim! E foi. O professor Passos Coelho proibiu
a legionela em Portugal. Portanto, pronto, ok, temos uns que são capazes de lançar satélites no espaço e depois temos outros que acham que se pode fazer um decreto de lei proibindo a legionela. Hum. Muito bem, olha, eu lembrei-me daquele filme com a Sigourney Weaver, os gorilas Uhum. na bruma. Gorilas na bruma, sim. Sim, pronto, não sei se poderá se encaixar aqui na temática, mas acho que sim, apesar do desfecho assim ou da E já agora dificuldade. também o Homem Descobriu o Cão, do Conrad Lorenz, que acho que é uma excelente leitura, lê-se muito bem, e de facto introduz-nos muito à ideia desta. Não somos só nós, seres humanos, que temos personalidade. Sim. Elas existem noutras espécies e podem servir-nos de espelho para nós nos vermos. Eu lembrei-me também de um ensaio do filósofo francês Jacques Derrida, que é O Animal que Logo Sou. Também é um ensaio, pronto, mas confesso que pode ser assim talvez um pouco mais complicado de ler, mas é um belíssimo ensaio acerca de coisas que também falámos aqui, destas temáticas. Não me sinto capaz de elaborar mais que isto. Confesso aqui a minha ignorância. Mas pronto, é uma referência. Vamos só pôr-nos no meio dos outros animais. Pois, É. Acho que é melhor para todos nós. pois. E não termos vergonha da nossa pila. Não temos que andar a matar os outros só porque eles são mais fortes do que nós, ou mais rápidos, ou se reproduzem melhor, ou Seja o seja que o que for. for. Muito bem, sim senhor. Então, É, ficamos por aqui e até yeah. à próxima ocasião. Até breve. Até breve.